Há aldeias que guardam mais do que casas e ruas. Guardam histórias, risos e memórias que não cabem no tempo. Valdemaceira é uma dessas aldeias, antiga estação de muda da Malaposta, terra dos monges de Císter e das maçãs que deram nome ao vale. Aqui nasceu em 1973 o GRDVM e desde então as pessoas, as festas e as conversas deram vida a uma história que merece ser contada. Eu sou o João Mota e convido-te a ouvir as Memórias de Valdemaceira, um podcast sobre as raízes, as pessoas e as histórias que fazem desta aldeia um lugar único. Bem-vindos a mais um episódio do Memórias de Valdemaceira. Hoje temos o prazer de ter connosco a Rosa Venâncio e o Carlos Feijão. Obrigado por terem vindo. Olá. É um prazer, agradeço-vos mesmo terem vindo. O Carlos sei que veio de Lisboa de propósito para gravar. Hoje, por acaso, está um dia, felizmente, bem melhor do que... Um pouco melhor que o outro. Um pouco melhor do que no sábado passado. Mas quero-vos agradecer, e à Rosa também, terem vindo a mais este episódio para falarmos das vossas memórias aqui da terra de Valdemaceira. Partilhá-las um pouco e é um pouco por aí. Nós já sabem que não temos guião, não tem nada apontado. Vamos começar, não sei quem é que quer começar, a Rosa, por exemplo. Posso começar? Antes de começarmos a gravar, estava eu a dizer que o meu aparecimento em Valdemaceira surge com 11 anos, não é? Ou 10, 11, e que foi, na verdade, um bocadinho difícil de integrar o grupo, porque eu era, no fundo, muito morena. Vinha com vestido branco, portanto a minha cor realçava nos branquelas de cá. Ela tinha um grave problema. Era gira, era polícia. Eu era gira, era uma vida muito gira na altura. O facto do pai ser polícia complicava era muito tudo. Complicado, mas as coisas não deixaram de ser feitas. Mas complicava porquê? A autoridade, Aquilo para nós aqui, assim, o pai dela era um extraterrestre quase. Era uma pessoa que ninguém conhecia. Ponto. Ninguém conhecia. Eu sabia que o homem existia assim, mas sabia que ele existia. O Faustino Periquito conheceu-me. Bem, mas o Faustino Periquito não tem nada a ver connosco. Quando ela cá chega, como estava a dizer há pouco, que a mãe dela foi a casa pedir livros, porque era da minha idade. Tu vieste de Angola, não é? Só para enquadrar aqui a... Sim, vivi por questões de trabalho do meu pai, que foi 5 anos numa comissão de serviço. Vivi em Luanda. Vivemos os 4 em Luanda. Foi o sítio onde a minha irmã aprendeu a andar. Ela aprendeu a andar em Luanda. Foi para lá bebê. E quando voltei, não é? Entretanto, foi como que a grande novidade não é, daquela altura, do verão. Porque apareço eu com a minha irmã pequenita ainda, mas eu, obviamente, possivelmente estava mais nas vistas porque já estava espigadota, não é? Já era uma pré-adolescente. E pronto, foi na verdade muito difícil integrar e ser integrada em Valdemaceira. Tinhas que idade, mais ou menos? Tinha 11 anos. 11 anos? Tinha 11. E quem foram assim as pessoas que começaste a ligar-te? A primeira pessoa com quem eu tive alguma afinidade, porque... Não me perguntes porquê, foi a Clara da Mabília, aqui em Valdemaceira. Foi a primeira pessoa que me acolheu, no fundo, com quem eu estive ligada temporariamente. Tu, quando foste estudar para as Caldas, sim, foste para a escola. Fui para o ciclo, que eu ainda vim fazer o 6º ano. Sim, mas o que eu quero dizer e nessa altura não conheci ninguém de Valdemaceira. Não havia lá ninguém, só a única pessoa que havia dessa idade. É que a gente tem uma idade que é um bocado de divisão. Ou seja, do meu ano, quem é que nasceu? Eu e o Meneias. Pronto. O Meneias teve um problema. O Meneias nasceu em Lisboa. Não era o Meneias, era Lisboeta. Claro. É dos poucos gajos de Valdemaceira que é de Lisboa. Ele nasceu na Alfredo da Costa. E agora me perguntou, quando nasceu o meu neto, diz-me assim, onde é que o teu neto nasceu? Foi a primeira pergunta que ele me fez. E eu disse, o meu neto nasceu, agora não há maternidades do Estado. Pá. Ele nasceu, teve que nascer à CUF descobertas. Foi mesmo assim. E onde eu nasci,
Pá, o meu filho nasceu lá, os dois. Agora os netos já não conseguem nascer lá. Pois. E pronto. Epá, e não havia mais ninguém. A Clara tem 1 ano, salvo erro, a menos que eu. A Clara, olha que não sei. Tem? É, 1 ano a menos Pronto, que eu sei que na verdade a minha integração na sociedade de Valmaceira, Agradecida. a sociedade foi 1 ano depois, 1 ano, 2 depois, e quero dizer que fui muito feliz. Percebes? Tens muita história. Foram anos que quando eu recordo a adolescência e vejo a adolescência hoje dos miúdos, não é? Que eu lido com miúdos todos os dias, segunda a sexta. Foi uma adolescência muito gira. Foi boa, foi feliz, foi de tudo muito bom. Tens muitas histórias. Uma das melhores coisas. Eu não sei se tenho muitas histórias, tenho bons momentos que guardo e que me transmitem alguma tranquilidade e prazer. Eu com o Carlos tive algumas histórias, obviamente. Tenho 2 com a Ana Castro. 2 com a Ana. Sim, temos. Uma em que, em determinada altura, decidimos os 3 ir acampar para Peniche. Foi ou não foi? Foi verdade, isso. Quantos anos tinham nessa altura? 17? E à volta disso. Pois. Não, 18 não tinha. Não, 16, 17. À 16, volta 17. disso. Eu devo frisar que imagina o que é chegar um carro. É que nós não tínhamos condução, não havia. Chegar a Peniche de autocarro era 3 dias. O pai da Rosa prontificou-se para nos ir lá levar. Agora, não foi no Mini. O pai dela tinha o Mini. Sim. Fomos No carro da polícia. da autoridade. Entramos dentro do parque de campismo de Peniche, num carro da autoridade. No outro dia toda a gente apontava para nós, os gajos tinham chegado no carro da polícia. Muito bom. Mas fomos lá e levaram-nos. A tenda era dele. Não tenho lá em casa, queres ler a capa? Não. A tenda era dele. Pronto. E levámos, basicamente, Tudo. não levámos muito dinheiro, levámos uns enlatados. Podíamos ter levado dinheiro. Mas levámos algum. Vocês os dois e a Ana. Fomos os 3. Fomos os 3. E então, pronto, lá andámos. Estivemos lá, eu nem faço a mínima ideia de quanto é que estivemos. Uma semana, foi até acabar a comida. Acabou o dinheiro. E foram-nos lá depois. Não, mas foi lá o Castro. O Castro foi lá uma vez, levou-nos camarão e melão. O mais engraçado disto tudo é que ele levou uma lanterna. E à noite, quando nos deitávamos para dormir, o Carlos apontava a lanterna. Quem é que está aí encostado à minha... Não nos podíamos encostar à parede da tenda. Sim, Estás a perceber? Ele apontava-nos aquilo deu-nos assim. Eu e a Ana combinámos, então temos que fazer desaparecer a lanterna. E na verdade a lanterna desapareceu, não é? Pois, porque claro. Não se gosta. Aquilo é muito engraçado. Comemos muito sopa de tomate, daquelas que era misturar água. Tínhamos feito um planeamento, quem é que lavava a louça, quem é que cozinhava e não sei o quê. Só sei que quando era a vez do que o Sr. Carlos lavar a louça, ele desaparecia. Mas essa foi valente. Mas boa foi o acampamento que a gente fez em São Pedro de Moel. Mas isso eu não fui. Isso eu não fui. Eles não te falaram? Não tenho memória disso. Eu, Zé Tó, o meu primo, e acho que era o Palé. Já nem me lembro bem. Éramos 4. Fomos para São Pedro. Em São Pedro já as coisas eram diferentes assim. Eu já tinha carta. Já foi mais tarde. Então, fomos lá levar o material todo de carro. Pois. Deixámos lá o material, montámos a barraca, voltámos. Isto de manhã, à tarde, fomos a pé para São Martinho do Porto para apanhar o comboio para São Pedro. Então, e uma vez, e outra vez, muito engraçado, é que estávamos os dois envolvidos também. Decidimos ir ao cinema. Com a Ana e com o Hilário. Fomos ao cinema. O Hilário. Sabes que é o Hilário? Sim. E fomos ao cinema, na verdade. Depois do cinema,
O Hilário é que tinha um grande carro, não era um Mercedes, não era? Não, era um Opel. Pronto, um era Opel, assim que uma era o carro banheira. do pai dele. Pronto, era uma banheira. E lá fomos nós. Lá fomos nós, terminou o cinema e... Foram para o cinema para onde? Para as Caldas. Para as Caldas. O que havia? Para o Era o Salão que havia. Ibéria. Não havia já ainda São Martinho Cinema. Chegou a haver. Chegou a ver, ver. mas não, Mas foi era Caldas. sazonal. Foi Pensava, Caldas. agora estava a Não, pensar. sazonal, não. Na altura havia, nas Caldas havia o Pinhas Chagas, Era o que era na Pinhas Praça da Chagas. Fruta, do Peixe, aliás, desculpa. Sim, No topo, no topo. lá no fundo, havia um cineteatro, que era, não havia sabia. cinema. E havia um que era o Ibéria, que era no parque, o último pavilhão. Sim, Havia depois um foi que era- demolido. depois foi Depois foi demolido. que Não era sabia. o Ibéria. Era o que havia, era isso. Eu, cinema, tenho memória daquele cinema cá em baixo, do Estúdio 1. Sim, mas Pois, ainda está lá. Ainda lá está o Mas é espaço. que Pois, o espaço. Então, como é que se diz? O Pinhas Chagas, que era na Praça do Peixe, foi o que o Alberto falou, onde foi feito um espetáculo com. Já estou a ver. Sim, com ele falou o nisso. Marcos Vidal, não sei o que, era puto, muito miúdo, mas lembro-me disso, que para angariarem dinheiro para começar as obras do salão. Sim. Era aí. Era aí. Aquilo era chato ir para o cinema se não fosse de carro. Porque, Era. assim, eu uma vez lembro-me que fui para querer ver o Ben-Hur. Ih, a seca de 3 horas. Não, o problema é que não havia autocarro. Vinha em Alcobaça, vinha em Alcobaça. Autocarro. Depois não vinha. Começava o Ben-Hur, depois tinhas que vir embora porque não havia depois autocarro. Pois, na altura tinha que se planear tudo Não, como é que não era, havia ao autocarro. pormenor. Portanto, o Ben-Hur eram 4 horas, o autocarro era às 6, acabou. Pois. Para Não além, conseguia ver aquilo. às vezes a opção era mesmo ir para casa a pé. Chegámos tanta vez a ir aos sítios e a voltar a pé. Ao Carlos foi. Das Caldas nunca me calhou, não. Ai, Essas mas a mim coisas não calhou-me. aqui é. Mas a mim calhou-me uma vez 8 ou outra. quilómetros. Até e quando nós íamos de boleia para a escola que perdíamos o autocarro Sim, e que depois deixávamos nas bombas da Shell Não era mal, já e faltava tínhamos pouco. que ir até aos... E depois íamos até aos pavilhões do parque a pé. Fartávamos de andar os dois. É verdade. Mas nessa vez Sim. do cinema, na verdade fomos ao cinema, já não sei que filme é que vimos e após o cinema alguém sugeriu ir a Óbidos. E nós fomos, pronto, estávamos de boleia. Eles os dois estavam a estudar direito, como deves calcular. Aquilo foi uma estucha de uma conversa, porque eles, entretanto, só falaram os dois de direito. Fomos para o... O Hilário e o... E a Ana. E a Ana. E a Ana. Fomos para o... Como é que se chamava aquilo? Fomos para o... Era para o topeiro. topeiro. Fomos para a Sim. cozinha do topeiro. Ainda me lembro. E lá à minha frente, eu aqui, a Ana, o Hilário. Os dois entalados entre a parede e o acompanhante do outro lado. E eles... E nós os dois em ficar... Olha, mais dois. E eles... E nós... Olha, mais dois. Bem, eu só sei, João, que quando me levantei, é que enquanto estive sentada, a coisa esteve bem. Quando eu me levantei, aí é que eu tomei noção das proporções Da sala da grande. O topeiro embeda. da É verdade, bebedeira, aquilo já fechou, pá. Pois já, Já sim. não da existe. Agora é bebedeira outro. com que eu estava, mas não era só eu. Estava ele e estavam os outros dois. Porque quando saímos de Óbidos, eu só me lembro de ver o carro do Hilário a levar a caneira que havia junto a uma ponta à frente. O gajo saiu da estrada, entrou na Saiu berma. da estrada. Fizemos um bom bocado pela berma e depois é que ele voltou para É a que ele estrada. voltou à estrada. E lembro-me depois que a primeira paragem foi em São Martinho e de andarmos os dois no meio da rua a dizer disparates. A ver se acordava. A ver se acordávamos. O meu problema era chegar a casa, porque é assim, o meu pai às vezes ficava fora, só vinha ao fim de semana e por acaso nessa altura estava em Torres Novas, ou Leiria, não me lembro. Não havia telefones na altura para a gente avisar, não é? Eu tinha saído de casa com intenções de ir apenas ao cinema. E isto já eram 3. Quando eu cheguei a casa, estava a minha mãe à minha espera. Correu mal. E correu mal, e ela só me dizia: ai, sua desgraçada, que dás cabo de mim. Dás cabo de mim. O problema é que o meu quarto era no primeiro andar, porque entretanto os meus pais fizeram obras, acrescentaram a casa, e o meu quarto e da minha irmã eram por cima. Eu lembro-me que tive que chegar a casa, ao meu quarto de gatas. Foi mesmo, não consegui, ainda consegui falar com a minha mãe e demonstrar assim alguma
Presença de espírito. Alguma presença de espírito. E lembro-me de que gatinhei para a minha cama. Mesmo, gatinhei. Foi uma noite difícil. E foi muito difícil, porque aquilo era doce, a ressaca era pior. Pois. Era muito difícil. Então, e aqui em Valmaceira, nessa altura, havia as festas, não é? Que a gente fala aqui muitas vezes, não é? E íamos às festas a pé. E Normal. chateávamos muito no Valado. Chateávamos O Valado, muito já não apanhaste. Nós tínhamos no Valado. uma grande... Como é que eu ia dizer? Era uma rivalidade. Havia uma rivalidade, aqui um sim. problema com o Valado em si e depois com o Bertolino Com o em particular. Bertolino em particular. Como é que era isso? Com o O Bertolino? Bertolino era um gajo que... o Bertolino gostava muito de Valmaceira, mas detestava quando a gente ia lá acima e ninguém pagava a entrada para ir. Porque esperávamos até à meia-noite. Do O lado gajo de fora. ficava completamente full connosco porque a gente não pagava bilhete. Pronto, a gente só veio aqui conversar um bocado. Pá, estar dali, do lado lá da tábua, estar do lado daqui, é absolutamente igual. Pá, mas o gajo ficava um bocadinho, assim, apertado connosco. E eu lembro da gente, a ver na altura que chegávamos lá, eu tipo, ir logo às portas, às portas e dizer assim, aqueles que estão ali, mas estou a ver o gajo assim com o dente, aqueles que estão ali, olho neles, que eles entram sempre e nunca Olho pagam. Houve aquilo, eu E vinham a pé? Iam a pé? Íamos a pé. houve o caminhar, isso era o que eu estava a dizer a ela, a gente ia, assim, isto é antes de haver carro, porque assim... Não havia carros? Quer dizer, haver carro havia, Sim. não havia era carta, pronto. E também nem todos os pais emprestavam. Os teus até eram generosos e o Castro. Mas mais ninguém Eu sei que o emprestava. caminho que a gente fazia era por aqui. Entrávamos ali, íamos aqui por trás e aparecíamos lá em cima na curva. Sei. Onde o meu padrinho caiu. O carro amarelo. Carrinho amarelo, e de um dia deste, há um tempo eu encontrei, perguntei-lhe para o carrinho amarelo, ele disse, já foi. Pronto, íamos a pé por aí. E aquilo era um principal problema, era a volta. A volta que era terrível, porque até chegarmos aí, o caminho era mais ou menos, a partir do momento que a gente descia, Pois, lá no aquilo ia. Sobreiro, ou o que era que lá havia, que entrava por ali, e aquilo era complicadíssimo. E os negócios que o João Carlos fazia com os velhos? João Carlos, qual João Carlos? O António Carlos. O António Carlos. Sim, o António era bom para negociar, já na altura. Negociava coisas. Houve uma vez, não sei em que sítio é que foi, que já estava quase a vender uma caminhoneta de maçãs. O António Carlos sempre foi grande. E de batatas. E de batatas, não é? Ele Mas conta. não havia nada. Sim. O António era qualquer coisa, aquilo era negócio. Pronto, certo. Mas, Portanto, vocês tinham uma ligação muito com o António Carlos, com o Jim. era porque assim, era Eram as idades mais próximas da era o nossa. que, digamos, que estava mais próximo, porque vocês, quando nasceram, já estávamos mais cá atrás. Mas depois era assim, o Zé Vara estava cá, o Tóino, havia ligação, porque aquilo depois também havia a parte familiar, quase, não era só pelas idades. Com o Tóino, a minha parte era a ligação, era música e automóveis, sempre foi. Música e automóveis. Bem, mas cá também havia alguma afinidade entre nós. Sim, claro, Não é? claro. Sim, O nosso grupo era, na verdade, grande. E era eu e a Ana. Depois foi, de vez em quando havia uns infiltrados. Não era? Chegou a Florinda. Não, a Florinda depois não foi infiltrada, porque a Florinda veio para ficar. A Teresa do Valado também fazia parte, com o Fernando. Era aquelas senhoras, raparigas que apareciam. Claro, não sei. Ao fim e ao cabo, aquilo era gente conhecida E que vinham... da escola. Ao fim e ao cabo, tinha que ver com isso. Não, era a Rosa Professora, foi ali uma infiltração. Foi... e que vinha perturbar um bocadinho o nosso equilíbrio. Ainda cheguei a ter aulas com a Rosa Professora. Pronto. Chegaste a ter aulas com ela? Tive ela veio substituir uma professora, já não sei se ela foi a veio Maria cá. Helena ou o quê. Sim. E ela teve aí um tempo e lembro-me dela me dar aulas. Sim, durante pouco tempo. Mas Pois, foi. sim, porque elas vinham um bocadinho destabilizar, para mim, era a minha perspectiva, vinham destabilizar um bocado a nossa harmonia, porque nós tínhamos, no fundo, ali uma dinâmica em que não havia relacionamentos amorosos nem nada, nós éramos amigos,
companheiros. Mas isso era uma regra ou Não, foi... nunca foi quebrada? Não, foi mais tarde, se calhar houve paixonetas, eu Sim. não vou dizer que não tive um crush por um ou outro. Tens de dizer por quem? Não vou dizer, isso há de morrer comigo. Então já prescreveu tudo. Não digo. Eram sempre mais velhos. Era? Eram sempre mais velhos. Havia ali, assim, às vezes um swing que me... Mas pronto, elas vinham alterar um bocadinho a nossa coisa e às vezes eu e a Ana ficávamos irritadas, porque elas vinham sempre com o intuito de tirar elementos para os namoricos, percebes? A João Piedade também vinha e juntou-se ali a nós também e namorou com este, namorou com aquele e não sei o quê. Pronto, aquilo... Isso era o pessoal que vinha cá só de verão. Pronto. Aparecia cá de verão e depois Mas de havia uma resto... Barretina que trazia... Barretina... Já falaste com o Jorge? Já. Barretina trazia as namoradas. As namoradas. A Barretina acampava ali ao lado da casa do meu avô, montavam lá uma tenda. Era? Era. Montavam lá uma tenda e ficavam lá. E havia muitas viagens para lá, não era? Muita deslocação para lá. Eu nunca fui, mas já ouvia falar que aquilo durante a noite era um desatino. Era um desatino. Acho que houve um dia que cortaram as espias da barraca. Então onde é que vocês se reuniam aqui em Valmaceira? Onde? Sim. Era simples. Havia a manjedoura. Era a manjedoura. Atenção, que eu fui das primeiras miúdas a entrar, eu e a Ana. Éramos daquela idade, daquela altura, as únicas... muito mal vistas, muito mal vistas. Estava lá sempre. Sim, porque íamos ao café e sentávamos no balcão junto aos homens. Porque as outras raparigas eram meninas, eram costureiras, eram isto, eram aquilo. E nós éramos as doidivanas que... O Castro estar lá mudava muita coisa. Não, o Castro estava sempre no café, à hora do almoço. O Sr. Castro era um homem muito à frente na época. Pois era, sim senhora, sabes que eu fiz um grande acordo com o Castro. Era muito à frente na época. Era eu e o Tório, tínhamos um acordo com o Castro. Enquanto a gente andasse a estudar, ele pagava o café. Quando a gente deixasse de estudar, Eram vocês, a gente pagava o café ao Castro. E ele dizia assim, eu sei que o negócio é mau para mim. Porque quando vocês pararem de estudar, eu já não estou cá. Ele estava a investir em vocês, não? Não, mas ainda cheguei a ir buscar o Castro a casa. Um grande amigo. E tomar um cafezinho ao padrão com ele. E levá-lo a São Martim, ainda cheguei a fazer isso. Mas o Castro estava sempre ali à hora do almoço. À noite não, mas à hora de manhã, à hora do almoço estava lá sempre. É um grande amigo, na verdade. Um grande amigo. E portanto reuniram-se na manjedoura? Sim, e a partir dali depois dependia do dia da semana. Chegámos a isso também muita vez, porque eu acho que a manjedoura também fazia folga um dia qualquer. Íamos até ao Pão de Ló, a pé. A pé. Íamos a pé. Não sei se chegaste a ir, a gente fazia muita viagem no verão, ver filmes Alfeizerão. Cinema Alfeizerão, que era um espetáculo. Sim. No Mar Campo. No Mar Campo. No Mar Campo? Havia cinema. Era? Cadeirinha de pau. Sim. Aquela cadeirinha que ficava com as costas todas lixadas. E depois... Matinés? Ou... Não, à noite. À noite? Porque aquilo era valente, porque tinha a parte do caminho, que era feita para lá, ainda era assim mais ou menos dia. Quando era para cá, aquilo... A Barroca do Boiro. Pois. Que agora não existe, mas que era um local terrível. Para quando se passava lá de noite. A Barroca do Boiro. A Barroca do Boiro, aquilo era... havia uns quantos que eram assim um bocado... Gajos que liam muito ali, faziam literatura daquela de terror. Então aquilo era... O gajo passava, havia uma folha que batia na cabeça e aquilo era tudo escuro, não havia uma luz, não é? Era logo a correr. Ou então a João Piedade desaparecia porque decidia ir de saltos. Não é? Ia de saltos altos e nós íamos, não é, de sapatilhas ou assim, e ela caía e desaparecia durante a noite. Normalmente eram aqueles filmes western, aqueles de cowboys. Era de cowboys, até era o que havia. Aquilo era uma tarada desgraçada. Era o que havia. havia. No cinema e estar um a gritar lá atrás, cuidado que o gajo vai-te dar um tiro. E lá no fundo, uma gavira. Ai, caramba. Mas passava-se uns bons bocados. Cinemazinho lá, era a única coisa que a gente tinha. Vocês não estudaram aqui em Valmaceira? Eu não. Fiz a 4ª classe. Fizeste a 4ª classe aqui cá? Tu não, tu já vinhas de lá, não é? Fiz a 4ª classe cá, depois fui para o mesmo sítio onde o meu neto agora é tratado. Foi para Malho Ortigão. Não fui para a escola, fui para o colégio. Sim. Fui para lá. Porque era por isso é que eu estava a perguntar, porque a gente já só se encontrou
No liceu. No liceu. Porque é que há coisas terríveis que é. A gente juntava-se no liceu, havia a entrada, do lado direito havia ali 2 bancos e era onde estava o contínuo de entrada. O Sr. Armando. O Sr. Armando, exatamente. Era onde a gente estava. E juntávamos ali uma boa quantidade de gente de vez em quando. Estava lá, uns colegas, outros mais chegados, outros menos chegados, mas juntava-se ali muita gente. Eu conheci agora há relativamente pouco tempo uma tipa que passava e lá, pronto, tem filhos da idade dos meus, e que disse, eu lembro-me muito bem da tua cara, vocês estavam sempre ali. Sempre não, a gente também ia às aulas. E às vezes alongávamos os intervalos, quando o tempo começava bom, íamos para o parque, deitávamos lá. No liceu, nas Caldas. Não, eu era mais na outra cá de cima. Estive cá em cima na outra. A gente tinha uma Minha sala, filha que andou lá na outra, em baixo. Tínhamos uma sala que conseguíamos abrir a porta e saímos direto para o parque. Era. Quando o professor colaborava com a coisa, a gente... Era. Mas o liceu era... Nos pavilhões do parque. Nos pavilhões do parque. Nos pavilhões do parque. Estou a ver. Não apanhei já isso. Foste para o liceu. Ele já foi. Não, sim, não. A filha dele já foi para a praça, aquela praça do hospital. Sim. Em frente à porta do hospital ao casino, como eles chamavam. Agora é o céu de vidro. Ao lado, passavas por aí, depois há ali uns... Cardeu, há pouco tempo. Aqueles pavilhões, sim. Exatamente. Sim. Era aí, o meu avô, o pai da minha mãe, tinha feito a tropa lá. Eu fui para lá, eu morreu passado um ano depois disso de eu estar lá. Ele disse, eu fiz lá a tropa, no piso lá em cima. Também funcionou lá uma escola prática de polícia, que meu pai estava lá e andava sempre a observar-me. Um magistério primário também. Primário, cá embaixo. A Biblioteca Municipal também era lá. Passei lá muito boas horas. Tinham lá todos os jornais do volante, guardadinhos. E era maravilhoso, era muito bom, era. A gente estava a falar aqui em off, naquelas músicas onde vocês também estavam, não é? Que eram gravadas às vezes na garagem do Fernando ou na casa do Toino. O episódio ainda não passou, vai passar entretanto. Mas foram gravações feitas em 73, 77, por aí. Vocês reuniam-se muitas vezes nessas casas para fazer esse tipo de... Tinha que ver com uma coisa. Havia uma coisa que nós tínhamos que fazíamos umas reuniões normais, porque era assim, havia uma palavra de guerra de vez em quando, que era 3 ovinhos e 1 limão. Ou seja, a gente estava na conversa, a manjedoura fechava e a gente ficava ali na conversa, no meio da estrada. Sim. Os carros não eram muitos. Ficava por ali. Até que começava a dar a fome. Portanto, e depois existia 2 opções. 3 ovinhos e 1 limão, ou galinha ou coelho. Ora bem. Ou galinha ou coelho. E daí partia-se para as capoeiras. Não, mas os 3 ovinhos e 1 limão era cada um passava em casa. Sim. Apanhava qualquer coisa e íamos... Sim, também cheguei a fazer isso, sim. Pronto, fazia-se em casa do Gil, fazia-se em casa do Tonho. Porquê? O casa do Gil, porque não havia lá ninguém. Pronto, não estava lá ninguém, era mais simples. Mas os pais estavam em Lisboa. Mas o Gil também não estava cá muito, nessa altura. O Gil vivia em Lisboa, estava lá, já era lá do handball, os fins de semana também era tudo por lá. Nas férias era diferente. Agora, durante a coisa, não. Agora, onde é que a gente ia? Calhava em casa do Tonho, algumas vezes, porque eles tinham uma parte que era fora da casa, não incomodávamos ninguém. Calhava em casa do João, do João? João Rodrigues. João Boia? Do João Boia, João Peste Foca. Pronto, estávamos aí, porque ele também tinha a garagem e depois também havia ali uma mesa, tinha ali uma mesazinha que, era espetacular. Pronto. E depois isso trazia uma coisa e empurrava a outra. E pronto, porque assim não estávamos a incomodar ninguém, nada, pronto. Era divertimento puro. E essa história da cassete, basicamente, deu para mim aquilo começou quando o brasileiro cá teve a primeira vez e que se foi embora. Que ele, quando se vai embora, vai-se embora porque gostava muito de Valmaceira e o pai achava que ele tinha que fazer outras coisas além de gostar de Valmaceira. E ele diz, eu quero notícias vossas. Como é que a gente mandava notícias? Escrever? Ninguém estava para isso. Ponto final. E então a história da cassete começou muito por aí.
Vocês gravavam cassetes e enviavam? Mandávamos para lá. Mandavam para Mas lá. ele também nos mandava E ele cassetes mandava-nos- gravadas com a música da época de música Dele popular e brasileira, um bocado que ainda não conversa, havia como é que cá. estava. Sim, sim, Eu sim, lembro-me sim. de uma espetacular que era quando que ele mandou, e quando cá chegou o cassete, dizia: já estou falando que nem eles. Está bem, mas nós juntávamos muito em tua casa a ouvir as músicas que ele mandava. Não, em minha casa, a parte da música também tinha que ver com uma coisa. Ele, quando foi da segunda vez, salvo erro, foi quando ele voltou cá, ele vinha de Lisboa cá, e ele parecia que não tinha uma facilidade maior que nós em ter os discos quando saíam. Sim. Para chegar às Caldas demorava o seu tempo. Pois. Demorava o seu tempo. Eu lembro-me, muita vez, dele chegar, quando chegava cá a Valmacena, ele não tinha onde ir ouvir. Então, aparecia lá em casa, Que era onde havia a boa aparelhagem. que era para ouvir lá em casa. Já aqui foi falado que tu eras aquela pessoa que dominava a aparelhagem toda ali. Oh, pá, botõezinhos, era comigo. Botõezinhos. Exatamente. O som era mas contigo. Pá, lembro-me perfeitamente 3 ou 4 discos dele comprar e vinha, e depois ficávamos ali um bocado, depois ia-se embora também para Lisboa. Uhum. Ia para lá. E também havia o Jim que tocava, não era? Epá, o Ginha de tocar viola, aquilo era verão. Era verão. Era verão. O verão era quando ele tocava viola, mas nessas coisas o Ginha não era muito de estar cá, porque quando isso começou a acontecer, essas coisas lá das cassetes e disso tudo, eu não tenho ideia dele. O Fernando sim. Sim. O Fernando sim. O Fernando também tocava? Também. Ah, era? O Fernando era um homem de 7 instrumentos. O Fernando tocava, tinha viola, tocava. E depois o pai trouxe-lhe comprou-lhe um piano, um órgão, Sim. coisitas deste tamanho. E o Fernando, em casa, vivia também lá na parte de cima, no sótão. Uhum. Tinha uma janela. Então o gajo ficava dentro de casa. E lá tocava. Tocava de ouvido. Tocaram a fazer. Sim, de ouvido. Então, ninguém tinha formação de música. Quem tinha formação de música? Nada, zero. A formação que tinha era que, não sei se contigo aconteceu, connosco nós tínhamos, a partir dos 10 anos, havia uma disciplina que era a educação musical. Sim. Eu, a mim, lá em cima no colégio, punham-me a cantar francês, que era uma Era- coisa que eu pois. Um adorava. dos ferrinhos, não é? Não, a gente tinha que aprender a cantar francês. Era o programa da altura. A gente, a única coisa de É lá, jeitoso que aquilo aprendeste o tinha é que a ferro, professora. Jacques. Exatamente. A única coisa que aquilo tinha de bom lá em cima era que a professora de francês era um monumento. Pronto, a partir Não era daí. o Padre Eduardo. Não. meu professor foi o Padre era uma Eduardo. tipa que. Primeiro ano. Foi, Então, apanhaste. Uma jeitosa. Pronto, aquilo depois era. A gente tinha 10 anos, sabes? Tínhamos 10 Tinham anos. 10 anos, mas não eram cegos. Cegos, claro. não, o problema, tinha um colega do lado das calmas, que era o que ele dizia: isto tem que se alterar a ordem dentro da sala. Dizia assim, tem que se alterar a ordem dentro da sala. Porque eles faziam a ordem pelos números. Era a ordem pelo alfabética. os Sim. números. Era Rogério. Pois, bem-vindo ao clube. Ficávamos nas últimas filas. Não era o último, era o penúltimo. O gajo ficava todo listo. Eu tenho que ir lá para a frente. Pois era, tínhamos 10 anos, então a quarta classe fazia-se com 9 para 10. Uhum. Cheguei lá, 10 para 11. Que memórias é que vocês têm? Vocês certamente, pronto, houve pessoas que inevitavelmente já partiram e este podcast também é para lembrar essas pessoas. Acho que é bom nós de vez em quando lembrarmos isso, não é? Lembrarmos as pessoas que estiveram cá e que viveram connosco e que já partiram. Tens memórias certamente de muitas pessoas daqui que já foram. Eu costumo dizer. Pedro. O Pedro, que era da nossa idade. O Pedro? Qual Pedro? O Pedro. Francês? Não, aquele O Pedro. Epá, esse é assim. Foi tão cedo. Mas ele tinha, que- Pois, aquilo era da eu minha lembro-me turma. disso, lembro disso. O Pedro e o Orlando. Sim, os dois Foram os dois no mesmo acidente. O Pedro Opá, éramos miúdos, mas eu não, lembro dele porque ele era da minha turma. o Pedro só fez. E era amigo da Clara, era primo da Clara, daí eu estar também próximo dele. O Pedro dava-me bem com ele por uma razão muito simples, tinha que ver com família. Pois, Família, exatamente. porque o Pedro, quando eu entrei na escola primária, ele andava um ano à minha frente. Era um ano mais velho. Andava um ano mesmo à minha frente. Portanto,
Logo aí havia uma grande separação. A primeira classe era um lado, Sim. a segunda estava ali. Entretanto, quando a gente começava a crescer, eles passavam para a outra escola. A terceira classe era feita na outra parte. E pronto. Mas o Pedro, foi muita gente. E não só aqui de Cabo de Valmaceira. Pedro, Orlando, o Fernando, o Traineira, sei lá, o Chouriça, O João. o João, o meu primo João, o Pedro Francês, sei lá, tantos. Uns mais próximos, outros menos. Não, muita E gente. tiveram histórias com eles, certamente, não é? Muitas. Opa, eu com o João, olha, o João para mim foi a mesma coisa quase com ele. O João era da minha idade mesmo. Nós tínhamos a diferença 15 dias. O João era mais velho, 15 dias eu, depois mais 15 dias o Meneias. E o João foi mais ou menos isso. O João estava em casa do tio, Do Saloio. do Saloio. E eu lembro-me da mulher do Saloio aparecer lá em casa e dizer à minha mãe: olha, leva o Carlos, ou vais tu, ou leva aí comigo, está lá o João, para eles brincarem os dois. Pronto, lá ia a muleta. O que é que vocês brincavam? Opa, a gente com o João era já na altura, os miúdos, muito miúdos, já o gajo tinha a panca da bola, porque o pai já estava ligado O ao Atlético. O Atlético? ao basquete. Para ele, aquilo, uma bola não era com os pés, era com as mãos, que para nós era uma coisa estranhíssima. Eu, para mim, era estranho, tanto que as mãos... O João jogava também basquete, sim. Não, o João foi campeão nacional. Sim. De iniciados, o gajo foi campeão nacional. Pronto, depois já não deu para ser mais nada, porque o gajo até cresceu, como eu, ficámos pequenos, já não dava para o basquete. Mas era um bom base, era. Lembro-me ainda dele. Base, e fazíamos muita coisa à conta dele. A gente jogava em muitos sítios só porque ele adorava aquilo. E mas pronto. Quando era no verão, tínhamos que andar a jogar basquete. No verão, que era uma altura, vocês iam para a praia, não é? Havia as festas. Dias inteiros. A praia começava de manhã e a maior parte das vezes a gente vinha à casa. Mas depois à tarde lá voltava. Mas quando comecei a ter autonomia, a primeira autonomia foi quando comecei a andar de bicicleta. Comecei a andar de bicicleta com 6 anos. Quando comecei a ter autorização para ir andar de bicicleta até São Martim. Havia muito essa... Os vossos pais eram... Não, havia regras. Eu, do meu lado, eu sempre me senti com como é que eu ia dizer? Eu tinha capacidade de fazer aquilo que queria. Agora, tinha que fazer, seguindo as regras que me diziam. Se fosse assim, eu conseguia ter aquilo que queria. Felizmente não me faltou nada. Felizmente. Rosa, sentiste mais pressão? Mais... Eu devido a coisa familiar, né? Temos de ter... O teu pai está a ouvir isto, vai ouvir isto, não, atenção. Duvido que vá. Mas ele não sabe, sei. mas ele sabe. Mas ele sabe, eu não sei se ele irá ouvir. Olha, que ouça e que gosto Dia de destes ouvir. ainda o vou convidar para vir cá também. Eu passei grandes bocados com ele, partia da Nicola. Tenho que tirar o dia inteiro, diz ela. Eu quando começo a falar, eu para sair à noite a primeira vez, para ir à discoteca, que nós andávamos aí nas discotecas todas, por isso é que eu digo que aquilo era maravilhoso, todos os fins de semana saíamos, 1 ou 2 vezes, dependendo da época do ano e de... Desculpa lá interromper, por acaso um dia destes tive que ir, não foi quando se casou o meu filho Zé, Sim. Tive que ir comprar algumas coisas de madeira que ele me pediu. E aquilo vendia-se, mesmo ao lado do Inferno da Azenha. Sim. O Inferno da Azenha. É ali, No Barreto. Aquela No loja, Barreto. sim, das madeiras. Sim, sei lá como é que se chama o homem das madeiras. Não sei onde No é que é o Barreto. Inferno da Azenha. É o Inferno da Azenha, Fui lá em muito cima. feliz no Sim. Inferno da Azenha, muito feliz. Entrava para a Azenha, Ui. para o barrote. Aquilo era maravilhoso. Era maravilhoso. Para o lado direito não havia Eu nada. nem sei o que é que Era gostava mais, se era do Inferno da Azenha, se era do Ferro Velho, se Ferro Velho, era eu gostava nada Green daquilo. Hill. Eu gostava daquilo tudo. Então, não. Agora, por isto, o Grinil é de tal maneira que é assim, o gajo que me corta o pouco cabelo que eu tenho, um dia deste, não sei porque é que foi que eu disse, tenho que ir para as Caldas. Você é das Caldas? Sou. Eu ia para o Grinil. O gajo vinha de Taboaço. Aí, esse Sabe onde é que fica... é Sei, estive lá agora no verão. Pronto, Taboaço. É para cima do Sol Posto. Lá no Vai Douro, para lá em cima. Lá para cima. O gajo vinha para o Grinil. Fui lá jantar a Taboaça este verão.
Fui melhor, estive lá mesmo, passei lá um dia. Pá, é impressionante como é que um gajo vem de tabuaço. A Greenhill tinha gente de todo o lado, Carlos. Aquilo era sempre a bombar. Era muito, e melhor ainda era quando vinha o Armandinho da Belle Époque, que vinha e que trazia francs, que era muito generoso e que pagava umas bejecas às moças, porque o dinheirinho era sempre pouco, não é? Aquilo, a vida, só o meu pai é que trabalhava, não é? Na altura, claro. E nós éramos 4 lá em casa e aquilo era o dinheirinho, era sempre... Mas tu estavas a falar há bocadinho da educação e da tua experiência com... mais rígida, se calhar, a esse nível. É assim, não sei se foi muito rígida, não é? Porque o meu pai, na verdade, viveu para a profissão dele e nem sempre estava em casa. Mas é assim, ele é que tinha a voz ativa lá em casa, aquilo não era uma educação partilhada, como agora é. Desculpa lá, eu também tinha uma educação única, o meu pai nunca estava em casa, ainda era pior que o teu. O meu nunca estava ali. A minha mãe, coitada. Quer dizer, havia quem mandasse, não é? Havia quem mandasse, à distância mesmo. Isso é ótimo. E a minha mãe, um bocadinho insegura, coitada, e se calhar também tinha medo que nos acontecesse alguma coisa, obviamente, que quando eu dizia, mãe, eu os posso ir não sei aonde, e ela dizia, tens de pedir ao teu pai. Aquela conversa, tens de pedir ao teu pai. E eu, às vezes, eu tinha medo do meu pai que me pelava. E vocês não davam para fugir? Não dava. Ouvido tísico. E eu depois, ele vinha, tens que esperar para o teu pai para lhe pedir. E ele vinha e eu andava ali a engolir meia hora ali de volta do homem. De vez em quando ia ver onde é que ele estava para lhe pedir. Pronto. Porque eu sabia que 90% das respostas era não. Não é? Até que um dia a Ana, que tinha assim um poder de argumentação, e meu pai gostava muito dela, ainda hoje gosta, quando vê a Ana, de repente falam imenso e não sei o quê, e a Ana foi lá e teve assim um jeitão para o engraxar, percebes? E bastou a Ana só lá ir uma vez, entendes? Foi só lá uma vez. E aquilo a mudou. partir daquilo mudou. Quando eu dizia, olha pai, eu vou com a Ana e não sei o quê, mas olha, cuidado. Ia sempre com a Ana. Ia sempre com a Ana, mas ele sabia com quem eu ia, e ele sabia com quem eu estava. Sim. Ele sabia. Éramos 2 e muitos, não é? 2 e muitos. Às vezes éramos as duas, dentro do carro do Zé Gordo. Uma das coisas que a gente fazia, bom, era sair para ir para a cantina da polícia. E íamos. Pois, claro, o que eu estou a dizer. Como é que era isso? Como é que era isso? A polícia tinha uma cantina. Então, mas o dar confiança às pessoas tem que ver com isso. A gente tanto ia para o tipo da Cova da Onça de Beijinhas, como íamos para a cantina da polícia. A polícia, quando tu entras naquela coisa onde era a polícia, lá nas Caldas, no topo da praça, do lado esquerdo, eles tinham um bar. Para os polícias. Epá, a gente tinha uma grande vantagem, que era, tínhamos a filha do chefe da polícia, tínhamos a Florinda, que era a filha do chefe da polícia, havia mais gente que era também de lá da polícia, não me lembro quem era, havia mais alguém. Eu tinha um amigo meu, que era, o pai dele era da GNR. Pronto, estavas... Epá, aquilo, maravilha. Era. A gente ia lá, entrávamos por ali dentro, a gente era os donos da esquadra, e pronto. Havia um polícia que era colega do meu pai, um gajo lá, um praça, o que era. Pronto. Mas vocês passavam muito tempo fora daqui da terra, não era? Iam muito para fora. Eu saía de manhã e voltava à noite, até porque nós utilizávamos um transporte social. A não ser quando meu pai nos dava boleias e que nos trazia. Também. Íamos todos de mini. Vinhamos todos de mini havia ou não. Havia um transporte social que era feito lá, organizado lá para a escola, e que aquilo tinha, havia 1h da manhã para lá, às 8 da manhã. Havia um regresso por volta da 1, ou o que era. E depois à noite. Havia outra volta para lá às 2, e depois havia uma às 6 ou às 7. Ora, se eu tivesse 1 hora ou 2 a seguir ao almoço, que começava a acontecer quando a gente ia passando na hierarquia, atingias uma altura em que tinhas 3 ou 4 aulas por dia. Tinhas mais 4 aulas. No secundário. Tu tinhas 2, depois mais 2 à tarde, por exemplo. Ficámos a pessoa andava a fazer nas Caldas, comer cerejas também era uma boa. Íamos à fábrica dos bolos, íamos à fábrica dos bolos. Quem era a pessoa assim que vocês elegiam da vossa altura, que contava melhores histórias? Aquele contador de histórias. Eu tinha os velhotes. Fazia rir todo o pessoal. Para mim eram os velhotes. Eu tinha o meu avô lá na Tasca. Os velhotes punham. Espera aí que eu digo que eu vou tapar. Eu passei ali uns bons anos, um bom tempo da minha vida ali a ouvir aquela gente.
Epá, eu adorava aquilo. Como é que era isso? Como é que era isso? Então, na altura, café não havia, eu era miúdo, tem para aqui 4, 5 anos, 6, já conseguia ir de casa até lá acima ao meu avô, sozinho. Ao teu avô, feijão. À tasca. Pá, o que é que acontecia? Então, os velhotes chegavam, acabavam ali, havia ali um intervalo que eles passavam por ali. Pá, lembras-te assim de algum em especial? Tenho que ver um bocado contigo, o tipo Prudêncio. Sim. Espetáculo. Sim. Pá, que faziam uns debates históricos que eram coisas que eu, para mim, ainda não apanhava bem, mas eu achava aquilo impressionante. Devia ser giro, sim. Com o meu avô, porque depois também havia aquela parte de quem é que tinha alguma instrução e quem é que não tinha nenhuma. Porque havia muitos que não tinham nada. Claro. Zero. Havia muita gente naquela altura Sim. O meu avô lia o jornal em voz alta. Para os outros. É isso que estou a ver. O meu avô lia o jornal em voz alta para os outros ouvirem as notícias. Muito bom. E pronto, Era das poucas acontecia pessoas isso. que Sim. Sim. Havia 3 ou 4 pessoas, se calhar, que liam normalmente. Mas depois eles discutiam, era aqueles pormenores, eu lembro-me disso. E depois era outra coisa que eles faziam, que eles conheciam tudo e que agora dava imenso jeito, era as terras. Lembro-me muito bem disso. Deles conversarem sobre as terras. E as confrontações e não sei As terras, Sim, aqui é, como é que eu ia dizer? Sim. Os prédios urbanos. Sim. Ou rurais. Rústicos. Mas E pronto. Agora dava-me imenso jeito. Dava. Pois, é verdade. Esses conhecimentos que eles sabiam dessas que tenho que resolver. E não sabes onde é que aquilo para, não é? O único que ainda dá um jeito é o Dantes. Pois sabe muita coisa, não é? Sim, esse sim. E pronto. Mas passavas ali algum tempo a ouvir e a absorver essa informação? Sim, aquilo era depois era assim, porque depois eu tinha um problema que não era problema nenhum. Era o maldito do nome, de ser feijão, não é? E depois do outro lado também, aquilo também não eram pequenos. Pronto, o meu avô, aquilo, os Júlios, também era muita gente. E pronto, e toda a gente se metia comigo a picar, estás a ver? Aquilo era mais ou menos isso. Era o miúdo, estava lá, e por acaso estava muito, estava lá com o meu avô. A Rosa, também já falámos aqui do Castro, não é? Sim. Que era uma pessoa que significou muito para vocês. E depois também havia aqueles tipos que estavam lá, que não eram propriamente pessoas que estavam lá nos copos. Aquilo é só para rir. Eu estou-me a lembrar, não esqueças do que vais dizer. Não era isso. Do banco à porta do Chico Feijão. Do Chico Feijão, das grandes reflexões que nós tínhamos com o Sandokan. Meu vizinho de Sandokan. Sim. Das coisas que ele dizia, que nós começávamos a puxar, que tinham umas teorias, ele tinha umas teorias que aquilo eram tesouros. É verdade. Sandokan era a porta do café, mas aquilo já mais tarde. Mas também no banco do teu avô. Sandokan tem muitas histórias, sim. O Naias também conta uma de um detector de umidade que ele mandou vir para montar. Eu Sandokan, qualquer coisa para o gajo, aquilo era complicado. Complicadérrimo. Quando ele dizia que havia 3 cantores com o mesmo apelido. Como é que era isso? 3 cantores com o mesmo apelido. E nós à espera. E a prima e tinha nós à espera. todos. Sim. Era o José Afonso, o Zé Afonso e o Zeca Afonso. Olha, aquilo era o descalabro. Sim, era coisas dele, sim. Coisas dele. Houve muita noite de conversa por causa dessa situação. Era. Disso. Naquela altura falava-se mais do que hoje, não é? Não havia telemóveis, não havia tempo perdido. Tinha que se inventar, não é? Daí essas dinâmicas todas, de gravar, do ir aqui, ir ali, roubar fruta, eu lembro-me roubar sempre o pão. Qualquer coisinha sem jeito nenhum era o suficiente para a gente manter ali uma dinâmica diferente daquilo que... E explorar aquilo até ao máximo. Explorávamos a parvoíce de algum até ao máximo. Há uma que eu acho espetacular, que é, havia o francês, o Amadeu. O Amadeu, sim. Estava em França. O Amadeu, aqueles filhos todos. Tem o Carlos é da minha idade. Eles houve um ano que trouxeram um casal, amigo, que ficou em casa da Plola, lá por cima. Sim. A gente era umas 2 ou 3 da manhã e toda a gente estava ao berro cá embaixo. E o homem sai lá de cima a falar francês para nós. Havia alguns de nós que já tinham alguma ideia de francês. Ninguém sabia nada, tinha uma ideia.
Epá, e o homem diz qualquer coisa lá de cima. Eu lembro-me que há um que abre a boca cá de baixo e diz: Je suis. Bom, aquilo foi uma coisa que deu para todo o verão. O homem ficou cá há algum tempo. O homem sempre que aparecia, ele é que já dizia Je suis para nós. Je suis. Pronto. Pá, o homem ficou conhecido por Je suis. E para nós... Criou-se ali uma alcunha logo. Pá, não foi só a alcunha, foi o partir ali uma conversa que ninguém conseguia falar francês, ele também não conseguia falar português. A gente só se entendia quando estava o Carlos ou o outro, o Luís, ou os outros normalmente nem tanto. É que a gente conseguia ter alguma troca de palavras. Mas o Julião parece-te ver o homem na varanda de lá de cima a dizer qualquer coisa. E dizer que relacionado com o ruído que a gente estava a fazer, bem evidente. E eu, isso e... Pá, aquilo era o suficiente para a gente ficar ali de conversa uma quantidade de tempo. Pá, e depois era tudo. Eu há uma que, pá, para mim, ficou sempre marcada, eu acho, de reforma agrária. Uma vez que a gente está lá à porta, tudo da conversa, e entra a reforma agrária e diz: está ali uma coisa espetacular à porta. Toda a gente para a porta. Era um autotanque, uma empresa qualquer, de Sarvinhos. E o reforma diz, e depois por baixo dizia Porto. Eu daqui até ao Porto, isto chegava lá seco. Epá, nunca me esquecer. Está ali uma coisa espetacular. Ainda por cima, porque às vezes passo lá relativo com alguma frequência, perto de Torres Vedras, onde há uma parede lá de uma empresa qualquer onde ainda diz Sarvinhos. Te lembras-te logo disso? Logo. Epá, eu com a reforma havia uma ligação mais próxima, porque ele viveu em casa do meu avô. Sim. Quando se casou, não sei como é que foi, não sei que ele alugou a casa do meu avô quando o meu avô faleceu, teve lá algum tempo. E pronto, era um gajo, o gajo despia a camisa por qualquer um. Fosse onde fosse, o gajo despia a camisa por qualquer um. E, eu lembro-me dele aí nas vacadas, era sempre aquele que ia lá agarrar os... Mas era um gajo que não batia bem, que tinha ali qualquer déficit ali, que aquilo... eu não estavas dessa vez. A gente uma vez estávamos em Óbidos, e estava lá uma equipa jeitosa. Eu lembro-me que eram 3 carros. Havia 3 carros. O Marinho, do Casal Pardo, o Zé Gordo e o Custódio, o pai do Miguel. Sim. Quando a gente vai para sair, o gajo que está à frente era o Custódio. E o homem, quando vai para arrancar, aquilo tinha um ressalto e o carro não arrancou. Estava... O que é que aconteceu? Catrapumba, vem para trás. Atrás quem é que estava? O Zé Gordo. O Zé Gordo da Cotrel e pá, mandou-lhe 3 buzinas delas. Pá, aparece a polícia. Estava por ali. Toda a gente para fora do carro, tudo ali, a polícia dizia que tinha aqui tudo para a esquadra, porque se podia fazer barulho. Não era mais nada, porque estava tudo bêbado. Bom, não era problema. O problema é que fizeram barulho. Eu penso que sempre que eu passo lá, e olho para aqui, passo lá e sempre olho para ali. Aquilo foi andando, até que os polícias, que eram 2, estavam encostados a uma parede e estavam para aí quê? Não vou dizer que éramos 15, mas mais de 10 éramos. Tudo. Assim à volta. Quando eu dou por mim, está a reforma agrária atrás de mim e diz para o Zé Vivaldo: eu agarro um, tu tiras-lhe a pistola e a gente vai entregá-lo à polícia. Vê bem o que é. Tiro-lhe a pistola e a gente vai entregá-lo à polícia. Quer dizer, a gente ia entregar o polícia à polícia. Eu sei que nesse dia aquilo para chegar a casa foi muito demorado, mas mesmo muito demorado, porque até a gente conseguiu haver ali uma negociaçãozinha, tipo, é quase tipo Ucrânia e Rússia, estás a ver? Vocês, para além da Rosa e da Ana, não é? Que outras mulheres na altura, raparigas? A de Valmaceira não era ninguém. Mais ninguém. Pois, era o que eu te estava a dizer. Ou seja, vocês eram eram... recatadas, nós éramos as únicas. Mas havia mais... Havia. Dessa idade não havia mais ninguém.
Miúdas havia, desculpa, mas havia aí um déficit. Desculpa, mas havia. Então, havia a Clara, que era mais nova. Que não saía de Pronto. casa. Pronto, Havia as então- costureiras, que eram um bocadinho mais velhas, mas que também não saíam de casa. Não. Havia a Milu e... Havia, então não havia, Carlos. Havia uma série delas. A Fernanda, Que é do Mendonça. sim, mais nova. É mais nova. Está bem, mas eram todas miúdas que não andavam. Não Sim. andavam na rua. Elas não saíam à rua. Mas Não de qualquer das saíam à maneiras, rua. como eu te disse, da minha idade, há 2. Ela que apareceu mais tarde. A Ana é mais velha que eu 1 ano. Precisamente, 1 ano. E depois, mais novas, há a Clara, que é Mas mais nunca nova que fizeram eu. parte do grupo. Sim, mas nunca. Por isso é que eu digo, Nunca. aquele grupo éramos só Epá, duas. é- Por momentos foi a Florinda, por causa do toque, já estava com o toque, Sim. a Teresa do Valado e só. Depois foi-se juntando mais tarde, mas depois já não, essas memórias também já não as tenho muito, Pois. porque depois fui para Lisboa e depois a vida seguiu o seu rumo para outros lados e a minha ligação a Valmaceira parece que pronto, foi menos a partir do momento que eu fui para Lisboa, depois... toda a gente depois daquilo ali, porque quando chega aí aos 20, Sim. Depois Começa cada um a ir Pois, para o seu lado. namoricos, sai estudos, um e para cada saiu, lado e e pronto. pronto, a gente Pois. encontrava só fim de semana, de vez em quando, era quando o rei faz anos. E eu já menos. Eu já menos. Aquilo era mais Era menos. complicado. Era. Mas aquilo passou-se bons bocados. Não, mas muito foi. bons. Até entrar, até ir para Lisboa, digo-te que foi ali uma boa meia dúzia de anos muito boa. Muito boa. Mesmo. Eu tenho de falar, desculpa lá, tenho de Fala. falar isso, porque uma vez vinha com Assis. Não há problema. Não há problema. Não, é pá, não. O assunto está tem que arrumado. mudar disso. Não. Na mota. O gajo tinha uma mota que aquilo já era do irmão dele. Sim. Do irmão. Chegou a uma altura que a moto parou. E ele até tinha um nome, ele dava um nome à moto, não era? A moto estava lá encostada à porta, à parede, lá na casa onde ele morava, a seguir ao Tom Refia. E a gente, às vezes íamos lá e coisa, também é a moto. A moto, quando eu tiver idade, vou arranjar isto. Quando o gajo era aos 16, ou o que era que se podia conduzir aquilo, mandaram arranjar aquilo. Então, a moto ficou conhecida para bomba negra. A bomba negra. Bomba negra. A Porque bomba negra. eles pintaram aquilo tudo preto, que era a forma mais fácil de tapar a ferrugem. Era na Sashmina. É uma fascina, é isso tudo. Eu uma vez, não sei onde é que eu estava. Estava em Alfrizerão e ele apareceu. E eu deveria estar para vir a pé para Valmaceira. Ou eu tinha que ir ao Alfrizerão. Eu sei que fomos da Sashmina, na Bomba Negra, para a Barroca do Moiro. Areia. Aquilo, força não tinha, funcionava à base da velocidade. Segura-te! E saímos do carreiro cá de cima, lá para baixo, para a estrada de areia. Porque a gente não podia andar para a terra do... Sim. Lá do gajo do Poço da Berta. Sim, Aquela sim, terra sim, ali sim, era sim, dele. sim. Um buraco. Bem, a gente começa a andar e aquilo... Até que, em vez de ser para a estrada, foi pelo Combo. A Bomba Negra ficou lá espetada em cima e a gente dois sentados Isso na é um areia. bom nome, Bomba Negra. Sentados na areia cá em baixo, um agarrado ao outro. Pronto, concluída e recebida. A Bomba Negra já trabalhou só, não sei se foi. Epá, acho que a gente ia para o Teve pouca vida a Bomba Negra. Não, aquilo andou muito, pá, andou muito. Nem sei o que é que aquilo depois aconteceu. Mas eu lembro que ele andava com aquilo por todo lado. Houve uma vez, isso foi do Casal Par também, que também ficámos lá sentados no chão, nas curvas. Areia, foi bom, porque mas era parado, aquilo era, estávamos parados e que estava. Mas a grande Bomba Negra, mas assim. Muito bem. Pronto, já temos aqui um conjunto de histórias. Também aquilo foi uma infância danada, terrível. Porque Ele era fresco. não era só ser fresco, aquilo era diz o outro, diz o mais, não era bruto, era divertido. Era divertido. O Menaias também era muito peculiar, como Não, ele diz, na não, forma como ele diz as coisas. Não é bruto, é divertido. Não, porque assim, eu lembro que ele morava ali para os lados da padaria, não sei quando éramos muito miúdos, que eu não sei se eu ainda vivia em casa do meu avô
ou se estava por lá. Mas lembro-me quando era no inverno, esta chuva que a gente apanhou agora era muito normal. Sim, sim. O largo... Não era preciso haver tempestades, como agora. O largo ali atrás, epá, aquilo inundava tudo, porque aquilo não tinha nada canalizado. A água juntava-se toda ali. E eu lembro perfeitamente que assim que parava a chuva, eu já sabia, passado 5 minutos no máximo, aparecia o Assis. Logo. Sabes porquê? O gajo tinha-lhe dado um brinquedo, era espetacular, uma escavadora. Então o Assis achava com aquela escavadora ia limpar a terra toda. Daquelas pequeninas. Então, lá. Eu devia ter no máximo 6 anos, ele tinha mais 2 anos que eu, salvo erro. Eu acho que era mais 2 que eu, salvo erro. Sim, ele agora teria 67. Era mais 2. Eu pronto. A minha avó, lembro-me dela dizer, daí um bocado está aí o Zé Manel. Porque o Zé Manel, o Menaias, ainda não vivia lá. Pois. O Zé Manel ainda E o que é que o Menaias vinha fazer? Hã? Era que vinha o Assis, o Zé Manel para a minha avó, a mãe da minha mãe, o Assis, para ela era o Zé Manel. Chamava-se Zé Manel ok, Assis. ok, agora estava a pensar Zé no Menaias. O Menaias. Catarino, Zé Manel Catarino. Ele não vivia ainda em Valmaceira. Nessa altura ok. ele vivia em Lisboa. Eles viviam em Moscavide. O pai dele era guarda-freio, ou o que era. Então eu lembro perfeitamente. Parecia logo o Assis mais a sua escavadora amarela para irmos escavar na areia, que era para limpar a água. Olha, bem, precisávamos aqui de muitos Assis agora para limpar isto tudo. E tudo lá das delas. Muito bem. Algumas já esquecidas e apagadas, não é? É verdade. As coisas vão diluindo. Não, a gente tem que arrumar. Tem que arrumar uma delas valente, que essa tinha um piadão, que era quando a gente ia para casa à noite e que ele começava a andar, se já não vinha lá muito bem, punha-se daquele risco branco. Sim, da estrada. Mas era da mesma. O contínuo. O do meio não andava porque ele não conseguia saltar de um para o outro. Isso já era paraquedista. Ai, o Assis, pois era. Punha-se a andar em cima do risco. Pois era. A fazer equilíbrio. Se punha o pé ao lado e diz: já caí do muro outra vez. O gajo era, na altura, ou andava a fazer lá o curso, ou já tinha feito. E este tinha um muro. Estava a treinar? Então era por cima do risco. O problema é que já tinha quase. Punha por cima do risco. Punha o pé ao lado. Já caí do muro outra vez. Era isso, era o tempo que a gente passava a conversar, mais ou menos em frente à casa que era do Menaias, havia um pontão, que a gente chamava pontão. Sim. Era ao pé da casa dos pais do Rui Pedro. Sim. Não. Era para o lado, era praticamente em frente à casa do Menaias. Eu não tenho a certeza. Aí? Sim. Ai, havia aí um que era do lado da casa do Eu lembro-me disso. Era entre a casa do Menaias e a casa do meu pai, por ali. Havia ali. Ainda está lá o sítio onde passa a coisa da água. Pronto, havia ali. Quando a gente chegava, se o tempo estava bom, e não sei o que, a gente sentava-se ali a conversar. Não era uma vez nem duas que a gente ficava ali a conversar até o sol começar a aparecer nas costas. A gente estava virado para São Martim e estávamos ali na conversa, sentadinhos. E houve uma vez, não sei por carga d'água, que a gente arrancou e fomos andar. Não me perguntes porquê. E sei que quando a gente vem aparece uma senhora que ia para a padaria. E o Menaias vira-se para ela e diz assim: você não vai para a padaria porque eu venho de lá agora e ainda está fechado. Pronto, o que é que lhe havia de dar na cabeça? Para aquilo, era como o outro. Lá vai o muro, catramou, já caiu. Mas o Menaias saía-se com boa. O Menaias tem histórias muito muito tem boas. histórias do Arco da Eu Velha. passei com o Menaias coisas. E um sentido de humor muito... Sim. E ele tem uma memória Sim. muito Eu tive mesmo com ele agora já há prodigiosa. muito tempo que andava com ele. Tive agora aí um bom bocado com ele. Ele tem uma boa memória, ele lembra-se de coisas... Não, e depois é assim, é um gajo que... o gajo tem ali um fundo que aquilo é uma coisa espetacular. Não se esquece de nada, principalmente das pessoas que estão com ele. Sim. Aí acabou. Menaias é fantástico. É uma pessoa fantástica.
também já, entretanto, daqui por 2 episódios, este Não, episódio ele vai disse, passar "Não, mais já à eu frente. disse há bocado, eu não vou estar a rir." Já está tudo trocado. Pá, que eu disse, assim que tu me falaste, disse, pá, tenho que dizer ao Neias, se ele não foi... E vinha também, tinha sim. Quando eu me ligo, pá, o João ligou-me. Já lá foi. Então pronto, já lá foi. Foi giro e vai passar entretanto. Epá, obrigado por terem vindo. Não sei se querem partilhar mais alguma coisa, mas já temos aqui um bom leque. Assim, eu tenho que... Assim como aquelas 3 fotografias ou 4 que eu... Sim. Estava lá a mexer umas coisas e de repente apareceu-me um saco de fotografias. Mas aquilo já é tudo do tempo em que eu tinha filhos. Sim, já é mais recente, sim. Sim, aquilo é tudo coisas que já tinha filho. Pronto, o Zé já tinha nascido. Uhum. Uma pessoa vê aquilo e começa a folhear. E quando eu vejo aquelas no Campo da Burra... No Campo da Burra, sim. Também Também tens memórias do Campo da Burra, claro. Estou a cadê lá para os postos. Uma baliza. Qual baliza? Tive que ir a casa, porque o meu pai, que era carpinteiro, eu tinha um martelo. Buscar um martelo, que era para pôr a trave na baliza. Os postos seguravam de pé, quanto mais que uma trave lá. Porque aquilo só tinha baliza de um lado, do outro lado. Não havia, não. Do lado de baixo nunca havia baliza. Sim. Era um terreno era risco para cateiro. Furar aquilo não era fácil. Não havia aqui instrumentos para furar aquilo. É. Pronto, obrigado por terem vindo. Obrigada. Até à próxima. Um abraço. Até à próxima. Tá, Obrigada. tchau, adeus.